Boa noite, meus irmãos. E o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. O tema que nós vamos abordar hoje, conhecimento espírita e reforma íntima. A princípio, a gente poderia se perguntar, qual a razão do espiritismo? Uma vez que nós já temos tantas doutrinas no mundo, e temos tantas doutrinas diferentes. Aí a gente ficou há um tempo a querer se perguntar qual o objetivo efetivamente do espiritismo. O espiritismo veio trazer algo que as demais doutrinas não tinham. Os esclarecimentos, tornar clara a nossa relação enquanto mundo material com o mundo espiritual. Aí a gente poderia pensar, mas isso as doutrinas de modo geral já o fazem. Mas somente a doutrina espírita consegue explicar de uma forma que você tenha segurança naquilo, onde a sua fé seja raciocinada, como ele prega, para que você possa entender situações tais, como, por exemplo, você vê uma criança que, segundo boa parte das doutrinas, só teria uma existência, que começa com o nascer e termina com o morrer. É uma única existência e a criança nasce sem os dois braços, sem as duas pernas e cega. Aí você ouve falar que existe um Deus que é bondade, justiça e amor. Onde está a justiça de Deus em permitir que uma criança nasça daquele jeito, se ele não cometeu crime algum? Se os pais cometeram ou não, ele não pode estar pagando pelos pecados, digamos assim, pelos erros dos pais. E qual a oportunidade que ele tem de se redimir, de se regenerar, de se corrigir, se todos nós estamos fadados a um caminho melhor? Como eu vou traçar minha meta diante de uma dificuldade impossível de superar? Porque você teria que, segundo consta lá em Hebreus 9, né? Que você só morre uma vez e fica aguardando o juízo final. E depois disso, você vai para o mundo dos eleitos, fica lá tocando harpa provavelmente o resto da vida, e haja composição, né? Porque tocar harpa a eternidade deve ser um saco, né? Ou então você vai ficar queimando no fogo do inferno, e fica queimando, suas carnes não queimam, não derrete, você só fica sentindo dor. Que Deus é esse? Por que eu sou condenado a um inferno por crimes menores? Roubar manga. Eu já contei essa história aqui, né? Você já contei, porque você duvida. É porque eu roubava manga quando era criança e ficava morrendo de pena de noite e ir pro inferno, que eu tinha medo. Mas de manhã eu estava roubando manga de novo, né? E nos meus 10 anos eu não entendia como é que Deus iria me condenar ao inferno por causa de 3 mangas do sítio de Dr. Leandro Maciel, ali, em frente à cirurgia. Mas era uma manga doce demais. Você conheceu, Boné? Conhecia, não? Ali eu acho que tinha alguém aqui que conheceu o sítio de Dr. Leandro, em frente à cirurgia. Conheceu? Olha, tem 2 criaturas ali. Olha, tem mais gente aqui. Era um sítio grande que tinha em frente ao hospital de cirurgia e tinha fruteiras deliciosas. E naquela época, nós não tínhamos internet, não tinha essas coisas, né? A gente já tinha brincadeiras de criança mesmo. E uma delas era roubar fruta, que era uma delícia. Pense, você chegava lá, aí tinha um cara lá com espingarda de tiro de sal, você subia, botava 3 mangas na camisa aqui, descia correndo, e lá vinha ele correndo atrás com o cachorro e tudo, a gente conseguia pular, passar entre os fios da cerca, sem se ferir, não me pergunte como. E ainda trazia as mangas enroladas na camisa. Chegava em casa, levava uma surra e depois, no outro dia, pegava aquele tesouro. Pense de manga gostosa das 8. Vale o inferno essa. E ia. Mas, enquanto isso, como eu frequentava o catecismo, à tarde, que naquela época todo mundo tinha que ir, né? Era obrigatório. Então, naquele tempo tinha algo que se chamava cinturão, né? Que funcionava. E palmatória, que outros também aqui não tinha palmatória até nas escolas. Uma tal de sabatina, que ficava um perguntando ao outro, se você errasse, estendia a mão, o cara toma madeira. Era por aí.
E na sabatina ou no catecismo, eles nos diziam que se a gente cometesse alguns crimes, nós íamos para o inferno. E eu, toda noite, era para pegar no sono, era terrível, né? Me lembrando das 3 mangas. Mas nunca na minha vida eu roubo manga. Deixa acordar para ver onde é que eu estava. E eu não conseguia entender isso. Na minha cabeça de criança, cheio de dúvidas, eu não conseguia entender isso. Eu não entendia por que é que tinha gente comendo lixo. Por que é que Deus permite que pessoas tenham que comer lixo? Pegar do lixo e botar na boca. A gente passava necessidade no sentido de ter pouco. Nunca fiquei sem comer, mas precisei muitas vezes da ajuda de meus familiares para poder comer. Mas nunca me faltou pão na mesa, graças a Deus. Mas eu não conseguia entender como é que outros não tinham e tinham que comer lixo. Então, a doutrina espírita, no seu tempo, veio trazer essas informações em me mostrar com o conhecimento razoável, pleno, total do Evangelho e da mensagem dos Espíritos, aquilo que nos espera, que nos aguarda na vida espiritual e o que é que eu tenho que fazer para merecer esse caminho. Daí o conhecimento necessário para a reforma. Por isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amai-vos segue simplesmente o ensinamento de Jesus, de amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso eu tenho que botar sempre na minha cabeça. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Basilar. Eu tenho que seguir amando. Mas instruí-vos, eu tenho que entender perfeitamente o que é a doutrina e por que eu preciso compreender isso para poder me abrir os horizontes para a necessidade de eu me modificar. Porque se eu não conseguir me modificar, eu não consigo chegar lá. Uma certa ocasião, a gente conversando sobre isso, os meus familiares, quase por parte da minha esposa, quase todos são católicos, e eles me perguntavam em relação a essa questão, né, de ressurreição e de reencarnação, que eles não conseguem entender isso. Né? Ficava uma coisa difícil você entender, mostrar para eles que eu tinha que ficar aguardando lá um dia qualquer do juízo final e depois destrambelar por uma coisa relativamente simples. Não, eu preciso compreender que eu preciso fazer determinadas coisas, que isso vai me abrir os horizontes para ser uma pessoa melhor. Se eu sou uma pessoa melhor, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. E em sendo melhor, eu vou conviver com meus semelhantes, com a minha família, com o mundo de um modo geral. Esse é o objetivo da sua reforma íntima. É fácil? Não, não é não. Ninguém se reforma a toque de caixa e nem espere se reformar em uma encarnação. Mas é o começo da coisa. A gente tem que ter um ponto de partida. Né? Afinal de contas, nós temos a eternidade. E continua Kardec dizendo, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Daí, o conhecimento vai nos mostrar o quê? O objetivo sublime da prova humana. Por que é que eu tenho que passar por certas dificuldades? Por que é que eu tenho que passar por certos problemas? Por que é que eu, passando esses problemas com resignação, aceitando-os dentro daquilo que é necessário, eu vou conseguir galgar mais um degrauzinho nessa escada? E Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Escutai o que Deus nos diz através dessa mensagem. Também está lá no Cristo Consolador. Por isso, o conhecimento é algo que Kardec sempre batalhou, porque quando nós desconhecemos, ele pode nos levar a situações extremamente difíceis. Aqui nós temos, por exemplo, o cara no deserto, rastejando em busca de água, e ele vê uma placa de água a 9 quilômetros. E tem outra dizendo que tem água a 50 metros. Só que na fórmula química, que ele não conhece. O H2O é água. Ele não sabe, então está indo para a opção de 9 quilômetros. Mas isso é simples, né? Não, gente?
Por exemplo, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês conhecem, eu vou dizer o nome da marca, para ver se vocês conhecem o que essa empresa faz. Volkswagen. Conhece? O que é que essa empresa mais vende? O quê? Veículo. Carros. Ônibus. Ferro. Peça. Mas o que é que ela mais vende dessas que vocês citaram? Veja o que é conhecimento. O que a Volkswagen mais vende no mundo é salsicha. As salsichas produzidas pela Volkswagen são as melhores do mundo. Sabiam disso? Não. Eles tiveram que fazer para os seus empregados e desenvolver uma receita de salsicha que ficou tão boa que eles servem lá em todos os restaurantes, refeitórios deles e na Alemanha como modo geral. Então, quando vocês encontrarem salsicha com essa marca, saiba que ela é a melhor do mundo. É salsicha da Volkswagen. Olha que beleza, hoje vocês vão dormir satisfeitos, né? Já aprenderam uma coisa nova. Não por outra razão, no livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda nos fala a respeito do desconhecimento das obras de Kardec. Allan Kardec nos ofereceu uma obra insuperável, que depois de mais de um século e meio, ainda é muito desconhecida, mesmo dos que estudam com carinho e afinco. E assim é. Por exemplo, vocês sabem, conhecem quais são as obras básicas do Espiritismo? Quantas são? Pentateuco. Mas são 7. As obras básicas do Espiritismo, além do chamado Pentateuco, incluem obras póstumas e o que é o Espiritismo, que a grande maioria não lê, ou não leu ainda. Aqui é só um teste, gente. Tá? Só uma referência aqui contábil, estatística. Quem já leu aqui obras póstumas? Tá bom, melhorou. 3 pessoas já. Eu já peguei números bem menores. 3. Vocês sabiam que obras póstumas é uma fonte de informações impressionante? Né, Bené? Eu vou fazer uma pergunta aqui, não se ofenda. Quem já leu a Revista Espírita? Só Bené. Você também. E aqui teve uma meia boca, assim, leu o quê? As capas. Uma partezinha. Alguma. Já melhoramos. 4. Meu Deus, estou progredindo. Jesus do céu. Mas vocês sabiam que a gente encontra tudo no Livro dos Espíritos? A doutrina espírita é totalmente completa. Por exemplo, se você quiser saber sobre clonagem humana, está lá na questão 692. Essa relação de fertilização in vitro, por exemplo. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural. Seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Olha a pergunta. A pergunta é clara, né, professor? Está bem claro? E a resposta? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Tchã? Então vocês já sabem. A doutrina espírita tem resposta para tudo. Mas muitas vezes nós somos levados por informações incompletas ou entramos nas fake news. Já tinha fake news antes de surgir isso. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar essa frase aqui, não já? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Já ouviram? Quem já estudou aí essas coisas, já deve ter ouvido. Nunca passou na cabeça de vocês que tem alguma coisa um tanto quanto estranha isso aí, não?
Qual é o objetivo do espírito em fazer os estágios? Evoluir, crescer, aprender passando por um estágio. Então você tem o fluido vital. O fluido vital está num vegetal, vamos considerar assim. Você tem um vegetal que cresce, se desenvolve, cria condições de se reproduzir, produz sementes, constrói um sistema de irrigação perfeito que pega água, leva até todas as suas folhas. Tem um sistema de engenharia perfeito que tem segurança contra os ventos, protege, segura. Um coqueiro, por exemplo, não cai no vento da praia. Tem um sistema de filtragem fantástico que tira o sal, por exemplo, das plantas que nascem na região marinha. Tudo isso é uma planta. Tem um processo de crescimento. A fotossíntese, que é um processo extremamente complicado, que produz. Agora, o que é que uma pedra cresce e evolui? Se você passar, digamos assim, 65 milhões de anos numa pedra, você não aprende um caminhãozinho de nada. Você continua pedrinha do mesmo jeito. Você não evoluiu, não cresceu, não aprendeu absolutamente nada. Então, como é que o espírito vai estagiar numa pedra? Observe que no livro do Evangelho diz assim no item 3.19: o progresso é a lei da natureza. Mas, assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação. Porquanto nada e a natureza permanece estacionária. Não tem mineral, gente. Então, estorne essa informação e vão procurar a origem do fake news, porque o que Leon Denis disse foi isso. Na planta, a inteligência dormita. Na planta. No animal, sonha. Só no homem acorda. Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E vocês ainda não tiveram tempo, mas com certeza vão comprar o exemplar e ler, que é muito bom. E aqui tem. E a promoção. Está na promoção. Vocês levam por R$30, paga só R$3,10. Promoção. Viu? Tem um abatimento enorme. Uma outra coisa bonita, que eu já entrei numa casa espírita e vi na parede de um quadro, mais ou menos nessa posição onde está essa imagem aí. Uma fase bonita, linda do espiritismo. Vocês já viram nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre, tal é a lei? Ah, vocês já viram, não já? A frase é essa aí, olha. Que está onde? No dom de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quem foi que escreveu isso? Não foi Kardec, não, gente. O povo atribui a Kardec, mas não foi Kardec, não. Isso está colocado no dome do túmulo dele lá em cima, onde tem um busto de Kardec ali, Chico Xavier, Valdo Vieira, numa das vezes que eles visitaram o cemitério Père Lachaise, e lá em cima no dome, aqui, ó, está gravado isso. E é um negócio legal lá, colorido. Olha quem tá ali. Olha a capa danada. É assim, olha, cheio de flores. Essa história também já contei. Vocês sabem que essas flores, até hoje, é o único túmulo do cemitério Père Lachaise que recebe flores naturais todos os dias. O único. São 17 hectares, mais de 70 mil túmulos. O único que recebe é o de Kardec. Nessa ocasião que eu estava ali com aquela criatura, a gente estava procurando um túmulo e passamos quase 4 horas e não achamos. Porque lá tem uma placa dizendo a quadra e a rua. E nós invertemos. O que era quadra e rua, a gente estava procurando ao contrário. Quando já estava passando do horário, que a gente já ia embora, aí eu vi uma senhora que estava sendo guia lá do cemitério, mostrando os túmulos. Lá tem Proust, Modigliani, tem um monte de gente famosa enterrado lá. E tem guias que levam para mostrar as sepulturas para os turistas. Eu vi uma senhorinha simpática,
Aí fui lá usar os meus vastos conhecimentos de francês. E cheguei para ela e fiz, Mademoiselle. Aí, uma palavra das que eu conheço. Aí eu olhei aqui, aí cheguei e fez. Kardec, repare como é a comunicação. Ela olhou para mim assim e fez, Espírito. Aí eu, ui! Pronto, as duas palavras que eu sei em francês. Aí ela fez, Lê! Aí estava a 50 metros. Bem assim. Aí ela fez, pegou pro pessoal e fez, just moment, please. Aí eu digo, aí é inglês. Pediu licença ao pessoal. Aí nós fomos caminhando e tinha duas pessoas no grupo que falavam muito bem inglês. Nós éramos 4. Dessas duas, uma menina falava muito bem inglês. Aí ela chegou e disse, eu queria entender uma coisa, se você pode me ajudar. Eu trabalho aqui há mais de 35 anos. Eu sou guia e todos os dias eu estou aqui rodando esses túmulos todos. O único túmulo que tem flores naturais, e isso é o ano todo, é o desse senhor. Você poderia me explicar quem é esse senhor? E o que é que ele representa? Aí a moça traduziu, aí falou um pouco sobre a doutrina, recomendou ela comprar alguns livros, que tem muito em francês, para ela começar a entender um pouquinho. Para vocês entenderem. Mas isso aí, tem um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de 2 diretores, Zeus Vantui e Francisco Thyssen, que eles narram que em 31 de março de 1870, pelas 2 horas, os espíritos inauguraram o monumento dolbênico levantado em memória a Allan Kardec com a seguinte inscrição: Neto pra nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. E essa frase vem de onde? Que não é de Kardec. Ela vem de um livro escrito pelo poeta alemão Goethe, que é o nome do livro, é Die Chan, e ele fala sobre, está lá narrado no capítulo 9 dessa obra, da primeira parte dessa obra. E o nome desse livro, aí eu vou traduzir para vocês do alemão, que eu sei que vocês não sabem, é Afinidades Eletivas, que é um romance de Goethe de 1809. Kardec estava com 5 anos de idade nessa época. E ele descreve uma relação de 2 casais que se envolvem, né? E faz aquele sangangu de tamanco, terminando um fim trágico. E nesse livro tem essa frase, que o cara achou lindo, o pedreiro que tinha lido a obra, e aí botou no dogma de Kardec. Por isso eles explicam também, isso é a explicação do pessoal da própria Feber. E na obra Justiça Divina, no capítulo 33, do título Problema Conosco, Emmanuel faz referência assim. É por isso que o Espiritismo assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo, não Kardec, acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. A frase é linda, continue usando, mas se tiverem dúvida, entrem no Google, pesquise todos os livros de Kardec, que vocês não vão encontrar esta frase como sendo de autoria dele. Já ganharam outra coisa. Todo dia vocês fazem uma oração linda, que é essa aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado. Todo mundo sabe isso de cor salteado. Por acaso, alguém nunca estranhou que essa frase tem alguma coisa esquisita, ou inadequada, ou errada? Qual é? Diga. Sabe? Eu vou lhe ajudar. Isso, é bem por aí, é antes, mas só é juntinho. Tem outra conotação. Eu era guri e quando eu lia isso, eu disse, não, isso aqui tem coisa errada, não pode ser assim. Eu não consigo traduzir, né? Mas tem uma tradução, uma coisa aqui que está errado. O que é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Levante a mão aí. Quem perdoa quem lhe ofende? Vá, seja homem ou mulher. Eu não conheço um. Como é quem diz, perdoai as nossas ofensas, pedindo ao Criador,
Como eu perdoo as ofensas de quem me ofendeu? Eu nunca perdoo. Como é que eu coloco isso no Pai Nosso? Severino Celestino. O Silar e perdoa nós, et yachimateino, perdoa as nossas culpas. Cachê, quando, veja, a condicional é, perdoa as nossas culpas. Cachê, silohim, perdoamos nós a culpa dos nossos devedores, daqueles que nos ofenderam. Então, perdoa nós quando a gente perdoar aqueles que são culpados para nós. Ou seja, se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Perdoa nossas culpas quando tiver perdoado a culpa dos nossos devedores ou ofensores. Veal de Neil e de Maçã. Não. Isso aí é a tradução do hebreu pelo professor Severino Celestino, que é o nome mais referenciado da doutrina espírita. Ele tem formação em aramaico, hebreu e grego, inclusive grego antigo, e é reputado como a pessoa que mais conhece a Bíblia antiga dentro do Espiritismo. É muito interessante o Pai Nosso, é um trechinho, 8, 10 minutos, ele traduz todo o Pai Nosso. Ele pegou o original que está lá na Igreja do Pai Nosso, no Monte das Oliveiras, e que tem 106 tábuas ali pregadas na parede, com 106 idiomas que existem, os idiomas principais, né? Existem dialetos que ele não considera. E o Pai Nosso, traduzido ao pé da letra do hebreu, é esse: Pai Nosso do céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dai-nos hoje parte do pão. Perdoa as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Aí sim, não nos deixe entregue à provação, porque assim nos regata do mal. Amém. Beleza? Já vi que hoje vocês vão passar a noite pesquisando, né? Eu vou ver se ele falou as coisas certas. Vá lá e olhe. E a gente desconhece até pormenores. Pormenores. Por exemplo, se você não leu a revista espírita, você nunca vai saber que Kardec quase fica cego. Vocês sabiam disso? Oi. Você sabia que Allan Kardec estava praticamente cego numa época da sua vida? Ele não conseguia ler, nem escrever, e ele mal conseguia enxergar uma pessoa que estava bem na sua frente. Mas como será que ele voltou a enxergar? Bom, esse caso foi contado por ele mesmo aqui na Revista Espírita de 1862, no artigo de agosto. Allan Kardec conta que ele foi consultar com vários médicos, inclusive com um chamado Dr. L, que ele foi examinado com bastante cuidado, um exame bem assim, consciencioso, e o médico falou para ele: olha, você tem uma anorose e você pode desistir de voltar a enxergar. Mas Kardec foi até uma sonâmbula, e essa sonâmbula disse a ele que ele não tinha uma anorose, e sim uma apoplexia nos olhos, que se não fosse tratada adequadamente, se tornaria uma anorose, mas que ele seria curado. Então ela disse assim: em 15 dias você vai experimentar uma discreta melhora. Em um mês você vai começar a enxergar. E dentro de 2 a 3 meses estará completamente curado. E tudo aconteceu exatamente como essa sonâmbula disse. Kardec recuperou completamente a sua visão. Você conhecia essa história? Me conta aqui. Vocês conheciam? Tá aqui, ó. Revista Espírita, eu copiei o trecho. Revista Espírita de 1862, página 318. Tem uma tonelada de coisa impressionante, mas você vai ter que dedicar um seu tempinho para dar uma estudada de vez em quando. O que é que vocês fazem entre 10 da noite e 5 da manhã? Nada, né? Vamos estudar, gente. Porque a gente entra na trivialidade, muitas vezes, o dia a dia faz com que a gente fique repetindo coisas que a gente nem sabe que está errado. Muita gente aqui já cantou um samba muito gostoso, um pagode, sem saber que ele é uma carta de um suicida. Quem conta essa história é o próprio intérprete da música, Xande de Pilares. Tipo, todo mundo, a gente tem o hábito de cantar música às vezes,
não sabe o que a música está dizendo. A música fala de uma pessoa que vai tirar a própria vida porque perdeu uma pessoa. No desespero, eu já não sei mais porque vivo a sofrer, pois eu nada fiz para merecer seu carinho, amor. Em troca ganhei ingratidão, não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão você me tem como réu. Tô culpado e o ladrão por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei por que, meu Deus, sozinho eu vivo a pena, não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar. Por isso é que eu vou me mandar e vem aqui, né? Pode ser um copo de veneno ou uma arma. Vou me embora agora, vou. Me embora, é a parte do mais coisa. Me embora para outro planeta na velocidade da luz. Ou quem sabe de um cometa eu vou solitário e frio. Onde a morte me aqueça, talvez assim de uma vez para sempre eu lhe falei, olha aqui, pois é, olha aqui. Vocês sabiam que essa música que a gente canta tanto era a carta de um suicida? Que ninguém parou nem para examinar a letra. E a maioria de nós faz isso. Canta as coisas, repete o tempo todo e não analisa o que você está cantando. Daí André Luiz tem nos dito que o objetivo na sua vida na Terra não é a autoridade, a beleza ou o conforto passageiro. É o aperfeiçoamento espiritual. E lá na questão 780, Kardec pergunta, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Ele diz, é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. E continua, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. E lá na questão 204 do Consolador, a pergunta que Emmanuel responde é, a alma humana poder-se-á elevar para Deus somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos, sem o conhecimento, digamos assim? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, o moral, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E ainda na questão 230 do Consolador, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Uma coisa que a gente sempre está se perguntando. Como é que eu começo? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores com o trabalho. Todavia, o conhecimento é porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Só quem faz isso por você é você. Ninguém vai fazer isso por você. Ou você faz, ou já era. Você fica estacionário. Você não perde o que aprendeu. Você não retrograda, mas você não avança. E só quem avança é você. E aí você pode pensar, mas o mal persiste tanto. Apesar de tudo, estas são horas muito importantes da transição moral da Terra e de seus habitantes. Legiões que se demoravam retidas nas trevas, ainda assinalados pela barbárie, portadores dos instintos agressivos em afloramento, vêm sido trazidos às reencarnações em massa, obtendo a oportunidade de fazer opção para a liberdade ou o exílio. Daí a gente está vendo um monte de guerra, de assalto, de atrocidade, de feminicídio, de todo tipo de erro. Porque esses... Emmanuel narrou numa reunião mediúnica, no qual o pai de Sueli Caldas estava presente, que foram abertos os portões do abismo, como última oportunidade para aqueles espíritos renitentes, para que eles tivessem também a oportunidade de se regenerar.
É como se dissesse assim, olha, falta de oportunidade, você não pode dizer que não teve. Agora, se você não quiser, é com você. Por isso a gente tem que entender a questão do conhecimento que ajuda a reforma íntima. O espírito que ensina o amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire transmitindo aos outros. Revelação salvadoras que não lhe pertencem. É igual a gente aqui falando, a gente tem a obrigação de se melhorar primeiro do que os outros. Porque quem primeiro escuta o que eu falo sou eu. Quem escuta o que você fala primeiro é você. Como ele diz aqui, acaba aprendendo, transmitindo para os outros. Eu lembro de uma história que teve um Walter Avancini, que era um diretor de televisão, e ele fazia palestras. E em uma certa ocasião, ele se questionou e foi procurar Chico Xavier, porque ele não tinha ainda conseguido evoluir tanto. E ele chegou para Chico e disse, Chico, eu vou desistir de fazer palestra. Ele disse, por quê, meu filho? Ele disse, porque eu ainda não consigo vivenciar aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. Ele disse, você planta o feijão que você come? Ele disse, não, eu compro um feijão no supermercado, na feira, mas não sou eu que planto. Ele disse, pois entenda que a sua mensagem vai alimentar muitos corações. Então aproveite que a mensagem, primeiro é você que escute e tente modificar a sua vida, mas não deixe de falar para os outros. Leve a mensagem do amor para todo mundo que você puder, principalmente através do exemplo. Porque diz o Evangelho de João, conhecereis a verdade e ela vos libertará, hoje, amanhã ou depois. Então, no livro Em Nome do Amor, nos ensina que é necessário que tenhamos muito cuidado para não desviarmos do objetivo da doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras desse instante que vivemos. Viver espiriticamente é trabalhar sem desfalimento, pela construção de uma era nova, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. E está lá, em Vinha de Luz, no capítulo 72, não ouvides que, não esqueça que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade. Mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Por isso você tem que ter foco. Você tem que estar focado nesse objetivo, a sua reforma interior. Tudo que você fizer, num sentido amplo, você deve buscar fazer a sua melhoria. Tenha foco. O foco dele era a pedrinha preta. Ele não tirou foco por nada. Ele não mudou o foco. Nós temos que ser assim. O nosso foco, o nosso objetivo é nossa reforma interior. Enquanto nós não iniciarmos esse processo, nós vamos retardando a nossa caminhada. Não tem como. Se você tiver uma escada de 1000 degraus, você vai conseguir chegar lá um dia se você começar a subir o primeiro. Enquanto você não sobe o primeiro, você não chega. Nunca você vai conseguir chegar se você não subir o primeiro. Sobe o segundo, sobe o terceiro, está demorando, se arrasta. Um dia você chega. Mas você tem que ter o foco, tem que começar, tem que procurar. Entender que só o conhecimento sem a vivência, o homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los em benefício dos outros, é irmão afortunado daquele que amontoa moedas e apólice, títulos e objetos preciosos sem ajudar ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Por isso temos que entender, está lá em Tormentos da Obsessão, que o conhecimento apenas não basta para oferecer resistência a pessoa alguma ante as inclinações para o mal e para a desordem interior. Após consegui-lo, o conhecimento, faz-se imprescindível vivenciá-lo, passo a passo, momento a momento, mantendo a vigilância e coerência na conduta.
Por isso os mais já ensinavam. Se você quer conseguir algo, faça pouco a pouco, passo a passo, dia a dia. Afirma-se com certa sabedoria que Deus põe o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre sem cessar. Porque a maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível mito das aflições e dos enigmas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Eu passei a minha vida inteira de uma religião para outra, porque eu sempre escolhi ser religiosa. E de todas elas eu aproveitei ao máximo tudo o que me fazia bem e o que me faz bem até hoje. Mas foi no espiritismo kardecista que eu encontrei o consolo necessário e eu encontrei as explicações que faltavam para mim. Às vezes nós comungamos de uma religião que não consegue suprir o que a gente precisa entender. Por exemplo, as mãezinhas que perderam os filhos por suicídio, elas não têm essa explicação em outra religião. Elas têm simplesmente uma sentença eterna para os filhos dela. Elas não conseguem entender o que acontece depois disso. Então o Espiritismo ele traz esse conforto e ele traz essa explicação. A explicação de que tecnicamente seu filho teria que estar sofrendo, mas as circunstâncias são diversas. E só Deus pode definir essas circunstâncias. Por isso o Dr. Bezerra de Menezes, na sua biografia, narra que não conhecia profundamente o Espiritismo, nem o conheço. Conheço ainda na superfície, porque uma doutrina grave como o Espiritismo não se vadeia em uma única encarnação. É necessário o trabalho apostolado de muitas existências. O que os benfeitores sempre nos dizem é que estamos no começo da revelação, mantendo um foco, uma psicofonia de Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes. Mas duas mensagens eu trago para que a gente reflita sobre elas. A primeira está aqui no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 7, que fala de consciência espírita. Conta-se que Allan Kardec, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele identificou um enviado de planos sublimes que transportou ele de chofre a uma nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Nenhum deles, conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas encarnações que se resgataram perante a lei. Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. E os imperadores romanos, Kardec pergunta, de certo padecerão nesses sítios aquele mesmo suplício que impuseram à humanidade? Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a categorias superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho? De modo nenhum, respondeu o lúcido acompanhante. Os carrascos de seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento.
O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que anunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental. Então diga-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são esses, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? Escutem, como diz o outro, com os olhos de ver, viu? Que não é nem com os ouvidos de ouvir. O orientador esclareceu imperturbável. Temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos e fiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. E já terminando, tem uma questão que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, de número 350, que nos faz uma reflexão profunda. Se o Espiritismo, conforme anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. 350, Livro dos Médiuns. A doutrina, com a sua beleza, a maneira de explicar tanta coisa que era incógnita, arrebatou-me. E até hoje, numa idade avançada, o Espiritismo é para mim uma luz na escuridão. É uma claridade no roteiro que ainda está em trevas. Porque nele eu encontrei resposta para tudo. Claro que eu não tenho resposta para tudo, mas o Espiritismo tem. As poucas que eu sei dão-me abastecimento para preencher as minhas necessidades e não ter falta, não ter dúvidas, não ter inquietações e chegar a uma idade como a minha em absoluta paz de espírito. Que o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita muita paz.